Mission. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Léo Paiva por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do YGM Podcast. Se você está chegando aqui agora, esse aqui é um tempo de mesa, né? Um lugar onde nós sentamos à mesa com os amigos, compartilhamos testemunho de palavra de Deus. A mesa aquece o nosso coração. Então, se você está aqui, já curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilhe para que mais pessoas possam acessar isso e ter os seus corações aquecidos. Legal? Vamos lá? Hoje um episódio especial com um grande amigo e nós vamos para esse podcast aqui, YGM Podcast. Let's go! Fala, Esdras. Vamos lá. E aí, irmão? Meu Deus. Tamo aí. Que legal, cara. Muito bom estar junto com você e mais uma, né? Mais uma vez. Terceiro ou quarto ano que eu tô aqui. Cara, já é acho que é o quarto quarto ano já. Mano, muito bom tá com você. E a gente sempre tem muita expectativa aqui da nossa galera, né? E eu fico muito feliz quando dá certo, né? Pra gente fazer as coisas juntos. A gente é muito abençoado aí pela sua vida, cara. Muito obrigado por estar aqui. Deu certo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Mano, eu queria começar aqui de um modo diferente, né? Assim, né? Normalmente a galera começa falando, né, de você, eu começo de um jeito diferente. Então, é muita pegada nossa aqui, né? A gente gosta muito da grande comissão, pregação do evangelho, né, e tal. E algo que a gente vê e que aquece o nosso coração é de ouvir o encontro com Jesus, né? Então, assim, alguns falam sobre nós aceitarmos a Jesus. A gente não fala muito isso, né? Que na Bíblia a gente não vê muito o homem encontrando Deus, mas a gente vê sempre Deus encontrando o homem, né? Então eu queria ver, né, e ouvir a sua história, né? Como que Jesus te encontrou. Muito bom. Muito bom entender que é por essa ordem aí, né? É Deus encontrando a gente, não a gente encontrando Deus. Cara, eu sou filho de pais cristãos, né? Meu pai é pastor presbiteriano e tal. Então eu recebi o evangelho em casa, né? Ouvi o evangelho sendo pregado em casa, fui ensinado pela minha mãe, meu pai em casa. Mas eu fui ser encontrado por Jesus mesmo, eu devia ter uns 15 para 16 anos, assim. Que eu lembro que eu fui ter uma crise, assim, de arrependimento mesmo. Uau. E eu não lembro data, tem gente que lembra data, horário, né? Eu não lembro data, mas eu lembro que eu devo ter ficado, cara, por aí, um mês, uns 2 meses, assim, mal. Em crise, assim, sabe? De saber que se eu morresse, em qualquer momento eu ia pro inferno. Sério? Caraca. Então foi meio pesado, assim. Era muita convicção de pecado. Uau. E eu orando, né? Pedindo a Deus para ter misericórdia de mim, para me salvar e tal. Até que, acho que numa tarde, eu estava no quarto dos meus pais, acho assim. Acho que não tinha ninguém em casa, assim. Meus pais estavam trabalhando, eu estudava de manhã, estava em casa, sozinho. E eu lembro que eu estava ajoelhado, assim, orando. Meu filho chegou agora, tá aí. Eu lembro que eu estava ajoelhado assim, no quarto dos meus pais, orando, assim, chorando, pedindo misericórdia a Deus. Assim. E eu lembro que Jesus veio até mim. Tem essa lembrança assim, muito forte, de lembrar Jesus vindo até mim. Assim. Eu não tive uma visão aberta, nada disso. Eu tive essa impressão interna muito real. Ele vindo até mim e tirando alguma coisa das minhas costas. E eu lembro que eu me senti muito leve e amado e limpo. Uau. Então eu devia ter uns 15 para 16 anos. Assim. Nossa. Foi minha experiência de novo nascimento. Assim. Do Espírito Santo ter me convertido. Né? Tá? Então tem essa, né? O pessoal fala...
Aceitar Jesus, não é a gente que aceita Jesus, é Ele que nos aceita, né? E também a gente não se converte, né? Então eu não me converti, o Espírito Santo me converteu. Estava indo numa direção e ele me alterou, me mudou de direção e eu tive um encontro com Jesus, né? Uau, meu Deus. Ele me encontrou, né? E, cara, é muito interessante, porque assim, a gente prega o evangelho o tempo todo. E sempre que tem alguém, sempre, alguém entregando a vida para Jesus, assim, pela pregação do evangelho, eu pergunto, né? O que você está sentindo agora? Eu nem pergunto para as pessoas, né? Curioso, né? Assim, cara, e aí, o que aconteceu aí, né? Cara, todo mundo fala isso. Eu me senti leve, parece que algo saiu de mim, assim, ó. Saiu algo pesado, assim, e aí sujo, né? Porque eu me senti limpo ao mesmo tempo. Uau. E amado, assim, né? Meu Deus. Muito. Cara, que legal. É muito forte, né? Agora sim, né? Depois de ouvir como Jesus te encontrou, né? Fala um pouco de você, né? Quem é você? Eu tava brincando aqui, né? É Esdras ou Esdras? Né? Esdras ou Esdras. E da onde que você é, família? Fala um pouquinho de você para nós. Eu sou de Campos dos Goitacazes, né? Que é norte do estado do Rio. Fica, acho que a 3 horas de Vitória. Cariocas. 4 horas do Rio, então fica mais perto de Vitória, assim. Legal. Sou dali. Próximo a Macaé. Aí Macaé já fica perto do Rio das Ostras, região dos Lagos e tal, só para ter uma localização assim, né? Eu fui para Saquarema, é perto? Mais ou menos, já não é tão perto, assim, né? Fui para Saquarema em 2016, cara, uma campanha de evangelismo lá nas Olimpíadas. Sim. Cara, foi céu na terra lá, foi muito bom. Boas lembranças. Então sou dali, sou dessa região, norte do estado do Rio. Legal. E você tem família, né? Casado? Ah, sim, tem família. Tem família. Tô com 47 anos, completados ontem. Uau, verdade, mano. Parabéns, completados ontem, 4.7. Verdade. Sou casado com Kézia há 22 anos. 22 anos. E a gente tem 3 filhos. O Elias, que está aí, que veio como meu guitarrista. Estou carregando ele para tocar comigo agora. Que legal. O Elias de 17, a Isabel de 12 e o Davi de 7 ou 8. Acho que é 7. Que fera. Muito bom, né? E essa questão de família, achei muito legal, né? Vendo o seu filho te acompanhando, né? E deve ser uma realização muito gostosa. Assim, uma experiência nova, diferente, né? Ele É. começou a tocar comigo alguns meses atrás, ano passado, nos turnos de adoração com palavra e tal. Aí, há umas semanas atrás, eu puxei ele para começar a tocar comigo nos cultos, né? Uau. Ele tá tocando comigo. E você é pastor, músico? Sim. Eu sou um dos pastores, um dos presbíteros lá na Igreja Convergência, né? Em Montemor, né? A gente não combinou, mas estamos com o boné do CPP, Montemor. Sou um dos presbíteros lá. E já liderava o Ministério de Música, né? Então, continuo liderando o Ministério de Música. E parte do meu encargo é treinar a igreja, ensinar a igreja, não só os músicos e cantores, mas a igreja a ministrar profeticamente. Ou seja, é muito relacionado a sacerdócio, né? Eu tenho esse encargo assim, né, de ensinar sobre sacerdócio, né? Legal. Tanto para os músicos quanto para a igreja, né? Não, muito fera. A gente já teve alguns seminários aqui com você e sempre é muito marcante, assim. E quando que foi um momento na sua trajetória que você percebeu esse chamado da parte de Deus, assim, né? Que você fala, cara, eu sou músico mesmo, né? Deus está me chamando para isso, aquecer o coração. Sim. Como que foi isso? Sim. Então, aí as coisas na vida de quem é filho de crente às vezes são meio complicadas, né? Se for colocar cronologicamente, né? Porque eu acabei de falar que eu nasci de novo, tinha 16 para 17 anos, né? Mas com 12 para 13 anos, quando eu comecei a estudar piano, eu tive fui encontrado pelo Espírito Santo assim no banco de madeira da presbiteriana sozinho, depois que eu tinha estudado a lição
do dia, né? Sentei lá e fiquei assim, parado, assim, olhando e tal. Aí tinha uma Bíblia do lado, assim, crente esquece Bíblia, né? Na igreja, né? No banco. Aí eu peguei a Bíblia, assim, e fiz uma coisa que tem gente que faz meio misticamente, né? Vou abrir aqui, Deus vai falar comigo, né? Não foi essa a intenção, mas Deus falou comigo. Eu abri, foi em Números, eu não lembro qual foi o capítulo, mas acho que foi no livro de Números. E eu abri assim, e falava da tribo de Levi, que a tribo de Levi não teria herança em Israel e tal, e que a tribo de Levi ia acampar ao redor do tabernáculo. Então, quando eu li isso e eu vi que a tribo de Levi ela seria a tribo que ficaria mais próxima do tabernáculo, ou seja, pronta para servir, se a nuvem se deslocasse, sim, eles que iam ter que desmontar tudo, né? Se a coluna de fogo, a nuvem parasse, eles que iam ter que montar. Quando eu percebi isso, lendo o texto, eu comecei a chorar, assim. Uau. Muito, sozinho, no salão, assim, da Presbiteriana do Caju, em Campos dos Goytacazes, se tiver algum campista me assistindo. E olhando para trás, assim, né, eu vejo que ali eu não tinha nascido de novo ainda, pelo menos que eu entendo. Né? Eu entendo meu novo nascimento alguns anos depois. Mas eu tenho convicção que ali Deus falou comigo, é isso que você vai fazer. É isso que eu tenho para você, entendeu? Uau, meu Deus, cara. Então eu estava começando a estudar, né, piano clássico e tal. Então isso, essa marca de Deus na minha vida, assim, meio que foi sendo um peso, uma baliza para várias decisões que eu fui tomando no decorrer dos anos. Né? Uhum. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje, não teria servido liderando a adoração ali hoje, não estaria aqui conversando com você, se não fosse esse momento específico. E vários outros que foram acontecendo pingados, assim, né? Pontualmente, no decorrer dos anos, né? Mas isso aí foi muito forte. Uau. E isso vai marcando, né? Vai marcando a nossa vida, né? E a gente lembra, pô, é um momento mesmo, assim, né? Sim. Um momento que desperta, destrava. E você tem músico na família, não? Cara, meu pai diz que tem um irmão dele que tocava muito bem violão, assim, mas eu nunca conheci. Um tio, né? Nunca, um primo dele, alguma coisa assim. Eu não conheci. Né? Então não tenho assim, você via seu avô, seu tio, pai, não tem. A galera fala, né, filho de peixe, peixinho vai seguir alguma coisa, vai passando, não teve muito isso assim. Né? É o mesmo de Deus mesmo, Deus vindo, falando. Né? E os seus filhos? Seus filhos, você percebe alguma coisa neles assim também? Relacionados à música? Que tem o Elias que tem, toca, o Elias já está tocando, né? Eu estava falando com ele ontem isso, a gente estava conversando sobre isso ontem. Ele me perguntou se eu acreditava que era dom, se era o quê? Se nasce com o dom da música ou se desenvolve, né? Eu acho que pode ter uma questão de dom, assim, uma facilidade, né? Mas no meu caso foi mais de suor, assim, de me esforçar, entendeu? Disciplina. Uhum. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de tocar no tempo. Aí quando eu comecei a tentar cantar junto, aí foi uma dificuldade maior, eu não conseguia. Então foi muita insistência, né? Comigo foi assim, foi muito mais insistência do que dom, talento, algo tipo assim, entre aspas, natural, né? Assim. Então, se o cara tá percebendo que Deus, cara, tá direcionando ele para isso, só que o cara não tem muita habilidade, dá para ele conquistar. Dá, eu creio que sim. É questão de treino, escolher qual instrumento que se adapta melhor a ele, né? Em relação aos outros dois, a Isabel de 12 ao Davi de 7, né? Eles têm uma facilidade, só que são preguiçosos. Verdade. Cara, eu tô vendo a minha filha, bicho. A Bela. Bela não tem 3 anos. Irmão, ela não tinha nem completado 2. Aí eu não sei o que aconteceu. Deixaram um teclado, né? Lembrando de vocês, né? Assim, deixaram um teclado na sala da YGM House, assim. Deixaram um teclado lá. E eu sentei do lado dela, minha esposa sentou do meu lado, né? Assim, não tinha ninguém.
E a gente com ela, assim, cara, ela veio na direção do teclado, nunca tinha visto, não tinha visto, assim. Ela colocou os dedinhos assim no teclado e começou assim com a cabeça. E tocar. Eu falei assim, gente, que isso, cara? E ela, tipo assim, fazendo cara e tal, de tocando. Eu falei, gente, não sei o que é esse negócio. Assim, você vendo, né? E ela tá cantando bastante, né? Você vê que ela canta e tal. O meio, né? O meio vai influenciando muito, né? É. Então, eu cresci desde pequeno na igreja e ouvindo, né, os louvores, a música e tal, e rádio tocando em casa, né? Antigamente, nas casas tinha rádio, né? Rádio de pilha. Tem uma galera que não sabe o que é isso. Né? Então, acho que isso vai contribuindo muito, né? Uau. Despertar a musicalidade, né? Sim. E você teve alguma, por exemplo, teve e hoje, né? Qual também seria uma referência, assim, alguém que é uma referência para você na sua vida, tanto pessoal quanto no ministério, quem que te musicalmente, assim? Ixi, teve difícil lembrar. Teve vários, né? Na música cristã ou em geral? Não, vai lá, vai embora, fala aí. Cara, eu cresci na década de 80, né? Sou de 78, então as bandas do rock nacional assim me influenciaram muito, né? Então cresci ouvindo praticamente todas, assim, né? Sim. E depois indo atrás das bandas que influenciavam eles, né? Os caras da década de 80 e tal. Então, e depois o louvor também, né? Então, falando do louvor, assim, eu lembro na minha cidade algo que foi mais pontual, assim, né? Na segunda igreja batista de Campos, tinha um congresso, a gente chamava congresso antigamente, né? A conferência. Congresso Adoradores, tinha todo mês de junho, julho, lá no templo da segunda igreja batista de Campos. E ia sempre 3 caras: Azaf Borba, Ademar de Campos e Daniel Souza. Uau! Então, para mim, isso foi muito marcante. Sim. Ano após ano, tá lá naqueles congressos com músicos da cidade inteira, assim. Músicos batistas, presbiterianos, metodistas, da Assembleia. Ou seja, irmãos músicos da igreja da cidade, né? Sim. Se encontrando lá para ouvir de Deus, para serem ministrados e tal. Então isso para mim foi muito marcante. Na década de 90, assim, início de 2000, assim. Década de 90 mais, assim, né? Esses caras foram muito referência para mim no início, né? E depois, os caras que vieram depois, né? Cirilo, Gregório, tal, David Keelan, os caras que vieram depois, né? Foi muita referência para mim também. Bom, e você teve encontros mesmo assim com eles ou não, assim, de conversa, alguma coisa não, assim? Com esses 3 iniciais, não, assim, esses Azaf, quase toda hora eu vou falar Azaf é mãe de Edutuno, Azaf, Daniel Souza e Ademar, não. Com essa galera que veio depois, assim, especificamente com o Gregório, né? Mesmo? Tive alguns momentos pontuais com ele, assim, quando ele começou a ir na minha cidade e depois lá em cidade do Espírito Santo, tal, sempre ia uma galera para encontrar com ele, tal, e depois mais para frente servindo em escolas, né? Escolas ministeriais, que ele era um dos professores, aí o contato foi aumentando um pouco, assim, né? Verdade. E você tem alguma um desses contatos assim que foi mais marcante para você com ele, assim, que hoje a gente ouve muito, né? A galera ouve do Gregório. Eu vi o Gregório, né? Também presencialmente, vim aqui em Botucatu, né? Então ele teve aqui algumas vezes, assim, né? Então assim, foi muito marcante, assim, né? Até eu falo pro pessoal que a galera da igreja era, né, todo mundo mais engomadinho, só ele chegava de camiseta do Barcelona, cabelo grande e Nike Shox, né? Assim. Então isso já era muito marcante. Isso já era muito marcante. Cara, com o Gregório foi muita coisa da paixão por Jesus, né?
foi muito mais isso, assim, né? Uhum. O coração dele, assim, apaixonado por Jesus, assim, né? Eu lembro uma vez que em Macaé, uma das escolas que eu servia lá, uma vez foi num sítio, assim, numa chácara, assim, eu cheguei. E aí o líder da escola, que é o líder da base da Jocum lá hoje, o Robson, ele falou assim, ó, entra devagar que o tio tá aí já. O Gregório, né? Aí eu entrei com a mala, assim, a pontinha do pé, eu tava abrindo a porta do quarto. Esdras. Aí eu deixei a mala, falei, aí, Gregório, tá. Né? Quando cheguei perto dele, assim, ele tava com o notebook aberto. Eu lembro que ele tava ouvindo David Crowder, com a Bíblia aberta, de óculos, e os olhos cheios de lágrimas. Oh. Então esse é um dos momentos que eu mais lembro, assim, dos encontros com ele, entende? De perceber, de ver a paixão dele por Jesus. Né? Ele era um cara que às vezes dava medo em algumas pessoas pelo tipo de coisa que ele falava, mas era um cara muito doce, né? Muito amável, né? Transmitia muito Jesus, assim. Então, desses caras, assim, quem mais me marcou, assim, com certeza foi o Gregório, né? Em termos musicais, assim, essa galera que a gente chama de hoje de adoração extravagante me marcou muito pela questão da espontaneidade e da questão do profético, né? De ministrar profeticamente, né? Mas pensando em termos mais musicais, e lógico, proféticos também, o Jason Upton foi muito importante ter ouvido, né? Jason Upton, que é um líder de adoração pianista, a Rita Springer, que é uma outra líder de adoração também pianista, um cara chamado David Ruiz, que também é um líder de adoração pianista, que foi um cara que liderou a adoração, foi um dos caras que liderou a adoração quando teve avivamento em Toronto, né, em 92, 94. Para quem não sabe, a igreja na qual teve o avivamento em Toronto era uma igreja da Vineyard, né? Isso. Então, o David Ruiz continua na Vineyard até hoje, assim. Foi para os Estados Unidos, morou uma época e voltou para o Canadá já há alguns anos, e hoje ele é tipo o líder nacional da Vineyard no Canadá, né? Uau. E é um líder de adoração, assim, profético, tal, que me influenciou muito, assim, né? Então, acho que em termos musicais, assim, de adoração e a questão profética, esses três, assim, basicamente sendo pianistas, né? E um cara que também está nativo até hoje, que não é pianista, mas é um cara que me abençoa muito, que me influencia muito, chamado Matt Redman, né? Que a gente canta várias canções dele no Brasil sem saber que é dele, versões e tal, que é um cara muito precioso também, assim, né? Uau. E muito legal, né? E até o Gregório tocava, né, cara? Tocava, fazia o tecladinho dele. Tocava, assim, ficava lá 1 hora cantando, tocando. Teve uma vez que eu coloquei, a gente fazia muito a viagem de Botucatu para Curitiba, né? Que a Monique era de lá. Eu morava lá, né? Quando a gente se conheceu e tava noivo e tal. Só que a minha família é daqui, né? Então fazia muito Botucatu, Curitiba. E aí tava no carro uma vez, eu lembro indo com ela, né, para Curitiba. E eu tinha meu pendrive, né? Colocava o pendrive no carro, assim, né? Aí eu coloquei o pendrive assim no carro, e aí uma das músicas era do Gregório. Cara, mas assim, a maior parte da música é ele, obrigado. Acho que essa foi gravada aqui, né? Foi gravada aqui na Bíblica de Botucatu, né? Foi gravada aqui. E aí, assim, cara... Ele canta em português, depois canta em espanhol, depois canta arigatô, aí vai cantando várias línguas, né? E aí a Monique olhou pra mim assim e falou assim, amor, você não vai tirar isso? Eu falei assim, não, eu tava quase voltando pra ouvir de novo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Mas eu tava lá só, né, no carro, indo dirigindo. Assim, mas, cara, muito bom. Quantas marcas, né? Muito legal. E eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Que essa é a sua área aí, né? Onde você tem também peso, assim, né? O que é, né, para a gente entender, né, aqui tem bastante jovem que nos acompanha, né, o que é realmente louvor e adoração, assim, né, que a gente tem muita gente
às vezes com dúvidas a respeito disso, assim. O que é louvor e adoração? Eu sei que é uma... São duas coisas diferentes, né? Que inclusive décadas atrás era ensinado, né? Assim, com muito mais clareza, né? O que era louvor, o que era adoração, e a adoração praticamente como um resultado, né, do louvor, né? De você entrar nesse caminho de elogiar, de louvar o Senhor, né? E aí, enquanto você louvava, a adoração ia acontecendo, porque a gente ia encontrando, né, com Deus, né? Então, louvor como um caminho, né, até a presença de Deus, né? Tem gente até implica com isso, né? Como assim, entrar na presença de Deus? Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares, mas a gente não percebe, não está em comunhão com Ele conscientemente em todos os momentos. Uhum. Então, né, o entrar na presença de Deus com louvores, não é que Deus não esteja aqui, mas é nós, como povo de Deus, obedecendo às ordens, principalmente do livro de Salmos, né? Uhum. Cantai ao Senhor, cante ao Senhor, bendiga ao Senhor, obedecendo essas ordens para percebermos a presença dele que já está aqui, né? Ao redor de nós e dentro de nós, né? E no céu, né? Ao mesmo tempo, né? Então tem muito mais com a gente ser sensibilizado e despertado para essa presença, para a realidade dessa presença, do que realmente Deus chegar no lugar ou, né, com alguma coisa desse tipo, né? Então tem a ver com sensibilização, né? A gente despertar de uma consciência em relação a essa realidade da presença de Deus, né? Então o louvor e a adoração são... ou a adoração, né, pensando como um todo, incluindo louvor, canções de festa, canções barulhentas que dá para dançar, bater palma, gritar, e canções mais calmas, mais introspectivas, com letras mais íntimas, ou letras mais que falam da sala do trono, da majestade de Deus, né? Algo mais assim de majestade, temor, reverência, né? Isso é a marca do povo de Deus, né? Tanto é que o povo de Deus, Israel, se acampava ao redor de um tabernáculo, né? Uau. Uhum. O acampamento deles, a vida deles, enquanto eles estavam no deserto peregrinando, era ao redor de um lugar que Deus mandou fazer para ele habitar no meio deles, né? Uau. E enquanto habitando no meio deles ali, a vida deles era voltada para o Senhor, né? Tudo que eles faziam, né? Então a adoração é algo central, supremo, primordial para o povo de Deus, né? E a gente, como povo de Deus na nova aliança, eu creio que a gente precisa aprender isso, né? Eu vim conversando com o Elias no carro, ele falou que está querendo ler o livro Praticando a Presença de Deus, né? Do irmão Lawrence, né? E aí eu vim falando com ele sobre isso, a questão da prática da presença de Deus, né? Como que a gente precisa aprender, como povo de Deus, a praticar a presença, né? É um termo meio, parece que fica meio sem onde pegar, né? Como assim praticar a presença? É viver uma vida na qual você está consciente da presença dele, do interesse dele em você e nas coisas que dizem respeito a você, por mais que para você pareçam insignificantes, mas ele está ali interessado e pronto a te dar sabedoria, a te ajudar naquilo, né? Então é uma vida em que você inclui Deus, né? Ele está ali, ele está aqui com a gente o tempo todo, mas a gente muitas vezes nós não incluímos ele, né? Com palavras simples, né? Jesus, me ajuda com isso que eu vou fazer hoje, tal hora. Me dá sabedoria, paciência. Eu não consigo, eu não sei fazer isso, mas eu preciso fazer, me ajuda. Entendeu? Sim. Então, dependendo, pequenas palavras, pequenas frases, pequenas orações que são invocações a esse Deus que nos ama, que está aqui disposto
mas que ao mesmo tempo são pedidos de socorro e dizendo, eu preciso de você, me ajuda. Você está comigo, né? Então, Uau, meu Deus. vamos junto. Cara, que legal. E assim, eu vejo muito você falando, né, sobre isso, né? Mas eu queria, né, trazer aqui para nós, para essa mesa, o porquê o tabernáculo de Davi é né, como o Tommy Tenney fala, né, a casa favorita de Deus, né? Por que essa preferência pelo tabernáculo de Davi? Cara, que evocou um livro importante para minha geração, né? A casa favorita de Deus, Tommy Tenney. Cara, por que aquele lugar era um lugar favorito de Deus, né? Porque Deus estava ali exposto para o povo dele, né? E porque também o tabernáculo de Davi aponta para algo muito mais à frente, né? Que é a nova aliança. Oi. Esse sou eu. Prazer, Esdras. Cheguei. Porque aponta para algo muito mais para frente, né? A graça, né? Da gente ter acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus e através do sacrifício de Jesus, né? Então eu creio que tem essa ligação também, né? Então o tabernáculo de Davi fala de sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão, né? E vai ser, beleza, a gente vai oferecer sacrifícios de louvor e de gratidão na nova aliança. Eles estavam na antiga aliança, né? Era sobre o que eles estavam oferecendo sacrifício de louvor e gratidão? Por quem Deus é. Porque Deus é fiel às promessas dele, né? Ele prometeu um Messias e eles esperavam esse Messias, mas eles estavam agradecendo pelo que Deus já tinha feito também, libertando o povo de Israel do Egito. Então, eles estavam com os olhos no que Deus tinha feito, em quem Deus era, mas também no que Deus ia fazer, né? Então, a gente está muito tempo à frente e pode ver o tanto que Deus já cumpriu de promessas, mas também ter uma noção das promessas, das profecias que vão ser cumpridas ainda. Então o tabernáculo de Davi é muito interessante, muito importante. Eu creio que é um lugar favorito assim, para Deus, muito por conta disso, né? E porque aponta também para algo que é Deus não estar limitado apenas ao povo de Israel, mas que ele queria os gentios, ele já apontava para isso, né? A gente tem uma possível um possível apontamento para isso no fato de eu vou esquecer o nome, quem que ficou com a arca na casa, eu sempre esqueço. Obed-Edom. A gente tem um apontamento aí, uma possibilidade muito forte de o mesmo Obed-Edom que ficou com a arca na casa dele, também não lembro quanto tempo, e não ter sido fulminado, não sendo um judeu, não sendo um israelita, para Deus falando o quê? Que ele queria os não-judeus gentios também, né? E o nome dele é citado lá nas genealogias depois. Sim. Aparece um Obed-Edom lá. Então, eu sou daqueles que acreditam que é o mesmo Obed-Edom. Meu Deus. Que foi incluído como povo de Deus, sendo um gentio, né? Então, o tabernáculo de Davi aponta para várias coisas, né? E aponta também para algo que viria depois, né? O tabernáculo de Davi é anterior ao Templo de Salomão, que já seria uma casa para Deus fixa, né? Não móvel mais, mas fixa, que aponta para o tabernáculo, ou melhor, para a casa de Deus, para a casa de oração para todas as nações, no milênio, né? Com o filho de Davi, o descendente de Davi, não mais Salomão, mas Jesus e Yeshua sentado naquele trono, sendo adorado por todas as nações, né? Então, o que lembra também o tabernáculo de Davi. Então, acho que é por esses motivos, talvez por outros, assim, né? Não, e, cara, muito, muito legal, né? Você falando sobre Obed-Edom ali, né? E quase ali em seguida, no texto, a gente vê a festa, né, de Davi, quando a presença de Deus vem, né? A arca vem
e ele dança ali, né, diante do Senhor, até a esposa dele, né, acha meio estranho, né, e tal, aquilo ali, tem uma certa crítica, né, da parte dela, né, e ele falou, cara, não, não tô fazendo isso para ninguém ver, não tô nem aí, não, né. Ele tinha consciência que ele estava dançando com todas as forças diante de Deus. Uau! E, cara, vamos entrar nisso, assim, né? Qual é a forma que Deus gosta de ser adorado? Vixe, né? Vamos lá. Então, a gente entrar nisso, assim, né? Porque, pode ser algo polêmico. Né? porque, assim, entra, né, nessa expressão de Davi, né? Que Davi ali, ele estava entendendo algo, né? Ele entendeu algo que muita gente não está entendendo, né? Sim. Quando a gente vai falar de formas, assim, isso pode gerar pode gerar polêmica, né? Mas vamos lá. Deus, ele ama ser adorado em espírito e em verdade, né? E isso vai ter a ver, tentar falar bem basicamente, assim. O nosso coração precisa estar envolvido. Né? E o coração de Davi estava envolvido. Então, Deus não curte pessoas chegando até ele e falando as palavras certas, palavras da Bíblia, mas com o coração distante dele. Meu Deus. Ele não preza ser honrado apenas por palavras, pelos lábios, né? Falando as palavras certas, a teologia certa, mas por um coração que realmente quer proximidade com ele. Um coração quebrantado, um coração que é contrito. Né? Ele não despreza esse tipo de coração, e não um coração orgulhoso, mas que tem uma exterioridade com palavras que acerta. Né? Então, isso aí é fundamental. Né? Então, se vai ter dança, se vai ter barulho, é outra coisa. E aí a gente pode olhar para a Bíblia. Né? Se a gente vê o livro de Salmos, e a gente for estudar, assim, pegar algumas palavras que tem ali, que são traduzidas como bendizer, louvar e tal, a gente vai ver que Deus gostava de ser adorado com música. Né? A gente vê isso acontecendo quando a gente lê Isaías 6, que Isaías fala dos serafins dizendo uns aos outros, santo, santo. A gente vê isso acontecendo em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, ou seja, tem adoração com música acontecendo no céu ao redor do trono. E foi isso que Davi replicou na terra. Então, Deus gosta de ser adorado com música. Aí fica uma pergunta, um questionamento. Essa música é melancólica e triste ou é uma música alegre? Porque é a música de alguém que está olhando para Deus assentado no seu trono, em toda a sua majestade, toda a sua santidade, toda a sua glória. Uau. Né? Uau. Então, eu creio que Deus curte, ama ser adorado com alegria, com sons, com música, e isso vai envolver barulho, cara. Né? Sons altos, de vários tonalidades diferentes, né? Timbres diferentes. Né? Vai envolver palmas, vai envolver danças. Né? A gente, às vezes, a igreja confunde barulho e celebração com bagunça e desrespeito e falta de reverência, né? Sim. Mas no céu, se a gente for ler textos que falam da adoração celestial, Isaías 6, Apocalipse 4, 5, Hebreus 12, que fala de que nós chegamos à cidade celestial, a reunião festiva de milhares e milhares de anjos, a gente vai perceber que tem temor, tem reverência e tem festa, tem alegria. Uau. E as coisas não são antagônicas. Né? Então, nós, como povo de Deus, éramos para ser o povo mais feliz da terra. Né? Uau, meu Deus. O povo mais alegre, né? Mais festivo. Pelo que Deus fez, né? E pelo que Ele vai fazer ainda. Né? Cara, que legal. Muda, né, muita coisa, né, para nós, assim. Eu gosto muito, né, que quando você vem para cá, a gente marca os seminários e faz as coisas, né? Porque, cara, dá diferença
na adoração da igreja. Sim. Assim, né? Teve o Farley, né? O Farley Labati. Ele veio... O Farley teve aqui, né? Aí ele veio 1 ou 2 semanas depois de você, né? Vou estar com o Farley domingo, vou encontrar com o Farley domingo. Verdade, ele vai lá em Montemor. Aí ele veio, né? Depois ele olhou para a igreja e falou assim, cara, né? O pessoal tá respondendo aí, né? Eu falei, cara, porque faz a diferença, né? A gente adorar com entendimento. Com entendimento, E aí tem, provavelmente, né? Eu vou falar provavelmente para não dar muita certeza, para não ser muito dogmático. Mas a falta de ensino sobre louvor e adoração na igreja faz com que a igreja não aproveite não é a palavra certa, não se deleite como pode se deleitar na presença de Deus, entende? Sim. Porque vai envolver, querendo ou não, vai envolver quem é Deus e quem eu sou diante dele agora. Eu tenho acesso, Deus está sentado no trono com uma listinha dos meus pecados para quando me aproximar dele, ele jogar na minha cara, ou eu sou aceito na presença dele por causa do sacrifício de Jesus. Uau. Entende? Então vai envolver isso, né? Quem Deus é, o que ele fez, quem eu sou, eu estou em Cristo. É lógico, a gente vai viver sempre se arrependendo de pecados que a gente comete. Né? Mas a gente precisa ter esse entendimento, quem nós éramos e quem nós somos agora em Cristo, né? Porque isso faz muita diferença. E aí saber como eu posso me aproximar de Deus pelas Escrituras, né? Pelos Salmos, etc., faz muita diferença, né? Você ter essa consciência. Né? E na sua vida, né, de relacionamento com Deus, aí, na sua trajetória, teve algum maior encontro que você teve com Deus que te marcou, tipo assim, aquelas experiências assim com a glória de Deus, sei lá, um ambiente pesado, não sei, alguma coisa assim? Teve alguns, assim. Sempre quando pergunta, eu lembro de um específico. Em conferência, assim, né? Foi numa conferência, acho que em 2002, na minha cidade. O salão da igreja era uma tenda de circo. Acho que na época chamava a igreja Semear. Achei que era Revival Church. Não, chamava Semear na época. Meu Deus. E aí teve uma conferência de, sei lá, uma semana inteira, ou alguma coisa assim, 7 dias, alguma coisa assim, com Casa de Davi, né? O Mike Shee, o Davi Silva e os caras, os músicos, e o David Kinlan, na época. Meu Deus. E aí eu lembro o David Kinlan estava pregando num dos textos que era muito pregado na época, que era sobre, você citou o texto, aquele Davi levando a arca de volta para Jerusalém. Ele estava pregando basicamente em cima desse texto. Ele estava pregando normal, tal. E aí eu lembro que o baterista começou com as vassourinhas, assim, não era baqueta, era com aquelas vassourinhas, o baterista começou a ministrar nos pratos. O David Kinlan parou, falou assim, o pastor Espírito Santo chegou. Uau! E quantos aqui são de Ministério de Louvor? Um monte de gente, né? Tipo, eu mesmo estava com uma equipe de louvor inteira da presbiteriana lá. Aí ele vem aqui na frente. E eu lembro, assim, muito claro, assim, muito forte, eu estava, tipo, no meio de salão. E eu saí do meio. Quando eu cheguei na frente do salão, da tenda, né? O ambiente na frente não era o mesmo de quem estava no meio. É como se eu tivesse saído de um... Eu saí de um lugar para estar no outro, né? Porque eu saí do meio da tenda para estar na frente, lá na frente, né? Mas, entende o que eu estou falando? É como se eu tivesse saído de um lugar assim e entrado num portal. Vou falar em portal, assim. E entrado em um outro lugar, um outro ambiente espiritual, assim, completamente diferente. Muito denso, de muita presença de Deus. Muito. Tanto que tinha gente, quando chegava lá na frente, não conseguia ficar em pé. Né? Ou
não conseguia ficar em pé comportadamente. Se é que você me entende. Sim. Entende? Uau. Foi muito forte, assim, muito, muito real, assim. Cara, e nessa época, né, Deus estava chacoalhando mesmo, Sim. né, o Brasil, assim, né? Sim. Então, um momento de muito mover de Deus. Eu lembro, né, que aqui a gente tinha, né, conferência, né, aqui, cara, e não acabava, né, tipo assim, era gratuito, ninguém pagava, sim. vários dias e assim, só gente fera vindo e assim, cara, segunda-feira igreja lotada. Segunda-feira igreja lotada, a reunião parece que não acabava, não ia acabar, né? E assim, e ninguém achava ruim. Não né? achava ruim. Eu lembro, depois de uma época, a gente foi para uma igreja batista lá em Campos, igreja batista de Eldorado, pastor Fernando Trindade, beijo no coração. Cara, os cultos, você não sabia que hora que ia terminar e como ia terminar. Uau. Então foi uma época bem especial, assim. Uau. E o que você vê hoje que Deus está fazendo no Brasil nessa área assim da adoração, assim? Como que você olha hoje e vê assim esse mover de Deus? O que Deus está fazendo na adoração brasileira aí? Eu creio que uma das coisas que Deus está fazendo é conscientizar a igreja dele sobre a volta de Jesus. Então, canções que falam sobre a volta de Jesus, parece que teve uma época que estava fervendo mais, né? Talvez tenha dado uma arrefecida, sim. Mas eu acho que é algo que vai continuar, assim. Né? Canções que falam da cidade celestial vindo. Canções que falam do cavaleiro das nuvens, do noivo guerreiro vindo no cavalo branco para fazer justiça na terra. Canções que falam de um rei noivo que vai purificar a terra e que vai libertar o povo dele, o povo de Israel, etnia, e libertar a igreja de possíveis cativeiros e entrando em Jerusalém. Ou seja, canções que falam da volta dele, do reinado dele na terra, preparando para a volta do Pai, né, na cidade celestial. E eu acredito e assim, eu tenho expectativa que algumas coisas que estão acontecendo na música cristã e na adoração, e são coisas bem pontuais, assim, bem pontuais, que eu acho que ainda é meio inexpressivo, mas que está apontando para algo, que é da nossa adoração deixar de ser musicalmente, artisticamente, uma cópia da música americana, da música da adoração feita na Austrália, no Reino Unido, entende? De ser algo que vai ter as nossas origens brasileiras, né? Um cara no Brasil aqui que é um amigo assim particular, andou com o Gregório também, que eu vejo que tem um peso até maior do que eu nisso, assim, caraca, deu branco, mano. O Melquisedeque, o Melk, lá de Guarapari, que está morando no sul, não sei qual cidade que ele mora no sul lá, mas ele tem essa característica nas canções dele, e ele tem um peso muito maior em relação a isso que eu, assim. Ou seja, canções que têm brasilidade, entende? E eu não estou falando de brasilidade que só vai poder louvar com cavaquinho, reco-reco, surdo, tantã e sanfona, e que não vai poder usar guitarra e tudo que a gente usa desde a década de 50, culturalmente, por causa do advento do rock nos Estados Unidos. Década de 50 não, década de 60 e 70. Né? O Brasil já aderiu a cultura pop e do rock em termos de musicalidade e de tecnologia, né? Então, não tem como voltar atrás. Eu não sou purista musicalmente em relação a isso, entende? Mas que as nossas raízes precisam estar mais na cara e serem mais percebidas, isso eu acredito que precisa, entende? A riqueza cultural, musical que Deus nos deu como nação precisa vir para o salão da igreja.
entende? A gente precisa apresentar isso. Nós precisamos, como nação, nos apresentarmos diante do trono de Deus com as riquezas musicais que Ele nos deu, redimidas, santificadas no sangue de Jesus, entende? E faz muito sentido você falando isso, porque você falou sobre a festividade, a celebratividade, né? Essa questão de celebração. E o povo brasileiro é muito festivo. Exato. Qual é a maior festa popular brasileira? Entendeu? Carnaval. E assim, entende? Então eu penso muito por esse lado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uau. Sim. Se a festa popular brasileira é o carnaval, que tem a ver com vários tipos de música específicas, não é só com samba enredo, né, no caso, que é aquele mais rápido, com uma bateria que é dividida por vários homens, peças por vários homens, né? É uma bateria, ou seja, é uma bateria dividida em partes, tocada por uma multidão, né? Não é só esse tipo de som, né? Tem os frevo no Recife e, sei lá, um monte de estilos musicais brasileiros no Nordeste que são utilizados nessa época. Carnaval, fevereiro. Eu me perdi no raciocínio. A gente estava falando da celebratividade. Isso, né, a gente é um povo que celebra, cara. E assim, o povo brasileiro está celebrando o quê, especificamente? O quê? Né? Tem uma canção do Renato Russo, da Legião Urbana, que é irônica, né? Chama... Eu vou lembrar o nome. Chama Perfeição, o nome da canção. Que fala, vamos celebrar a água podre, os impostos. Tipo assim, é celebrar isso? Não é. Né? Mas é uma fome, cara. É uma sede de Deus assim, muito grande, que faz as pessoas irem para as ruas, se afundarem em todo tipo de pecado, indo atrás de um trio elétrico, de uma escola de samba, de um bloco nos bairros, porque tem uma sede. Mas nós somos um povo festivo, e isso é a marca de Deus em nós. E isso, eu creio que isso vai ser redimido, vai ser restaurado, entende? E que isso vai louvar, vai superabundar a graça de Deus nisso. Eu vim falando com Elias, eu comentei com ele do Melk, assim, que eu vi um vídeo, acho que foi ontem do Melk no Insta, uma multidão numa praça, lá em Guarapari, tu viu? Cantando canções, louvores nossos, mas com instrumentos de samba. Era literalmente uma roda de samba de louvor. Cara, tinha uma multidão em volta. Entende? Então, para mim, é assim, Jesus se vestindo de brasileiro, falando língua de brasileiro, com samba no pé, com instrumento, tá entendendo? Uau. Se comunicando com brasileiros. Jesus encarnou, Deus se fez homem. Ele encarnou em uma cultura. Entende? Então, aquilo que ele nos deu como cultura, como musicalidade, precisa ser devolvido para ele, santificado, de volta para ele, acreditando que ele nos deu isso. Uau, meu Deus. Entende? Isso vai gerar louvor para ele, isso vai ser usado por ele para alcançar filhos dele que estão longe de casa, estão perdidos. Isso é interessante, né? A identificação do povo, né? Sim. Identificação será do povo. um questionamento. Década de 80, 90, tinha muita música que a gente falava que era música de celebração. Começava a tocar, cara, o nego já começava a bater palma, dançar, nas igrejas que podia, né? A gente não tem quase isso hoje. Né? Com o advento do worship, tal, que eu não tenho nada, assim, não tenho nada contra, assim. Tem alguns pontos contra, mas não vou entrar nisso. Então, se padronizou muito e a gente está muito engessado, assim. Praticamente o brasileiro não consegue festejar e ser brasileiro diante de Deus, entende? O ponto é esse, meu ponto é esse. Uau. Mano, o horário foi aqui já, né, para nós, mas eu queria, né, todo podcast a gente termina falando as últimas palavras, né?
Não que você, né? Vai sair daqui, né? Não é isso, né? Mas as últimas palavras para nós, aquilo que Deus está falando com você, né, nesse momento, aquilo que está quente no seu coração. Eu queria te dar liberdade para você ministrar o nosso coração aí. Já tem um tempo, assim, que uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração tem a ver com mudança de mentalidade. Né? E esse texto é praticamente o texto básico e fundamental para vários outros que eu vou emendando nele, costurando nele, para que isso aconteça na minha vida. Né? Então, Romanos 12, 2, todo mundo conhece, diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, não viver, tem uma exortação de Paulo, né? Tem uma exortação apostólica aqui, não viver conforme os padrões deste mundo. Quais são os padrões deste mundo? Né? Então, aí já entra uma pergunta para meditar e para pesquisar nas Escrituras. Quais são os padrões deste mundo que o apóstolo Paulo está falando aqui? Então, basicamente, vão ser coisas que não têm a ver com a vontade de Deus, que vai me afastar da presença de Deus, vai me tornar insensível à presença de Deus, vão me fazer pecar, vão me fazer viver de uma forma que não tem mais a ver com a minha identidade e com o senhorio que está sobre a minha vida, que não é mais do pecado e de Satanás, da minha carne, mas é de ter o senhorio de Jesus sobre mim. Então, eu não pertenço mais a mim mesmo. Né? Então, entra essa questão aí de a quem eu pertenço. Né? Então, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem, aí deixem me pega, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Beleza, então, para eu não viver de acordo com os padrões desse mundo, eu preciso deixar que Deus me transforme. Como? Pela renovação da minha mente. Como que eu vou renovar a minha mente? Deixando ela ser controlada, por exemplo, pelos meus pensamentos de baixa autoestima? Não. Entendeu? Por pensamentos de depressão, pensamentos depreciativos a respeito de mim mesmo? Não. Uau. Eu tenho que controlar esses pensamentos. E eu estou falando especificamente bem particular, eu, assim. Né? Eu preciso controlar isso. Como que eu vou controlar isso? Com a ajuda do Espírito Santo, usando a palavra de Deus para guerrear contra esse tipo de pensamento. Né? Então, a minha mente precisa ser formatada conforme, né? Conforme tem a ver com forma, né? Precisa ser conformada e aí, consequentemente, vai ser transformada, renovada com a palavra de Deus. Né? Então, eu preciso encher a minha mente com as Escrituras, com a verdade de Deus. Né? Para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Né? Então, isso é algo que eu tenho meditado e tenho procurado assim, andar em cima. Né? Quando você perguntou, foi a primeira coisa que me veio à mente, porque o Espírito Santo está me recordando. Agora a gente está no começo do ano, né? Então isso voltou. Não é uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, beleza, já está bem nisso aqui, pode passar para outra. Não, é uma coisa que continua comigo, continua. Já tem acho que uns 2 anos que ele está martelando assim, na cabeça desse prego comigo. Assim, né? Renovação de mente pelas Escrituras. Ter a minha mente renovada para eu experimentar a vontade de Deus. Né? Uau. Irmão, muito fera, muito obrigado. Que bate-papo, né? Precioso essa mesa, né? Realmente, nesse tempo juntos, edificante, aqueceu o meu coração. Que bom. Né? E eu espero que tenha aquecido o seu coração também. Né? O nosso YGM Podcast de hoje, esse episódio com o Esdras, vai ficando por aqui. Não se esqueça, se você teve o seu coração aquecido, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilhe com mais amigos, aí, pessoas que você tem
que conhece também, que desejam saber mais sobre adoração, né? Isso é muito bom, né? Compartilhar no grupo da igreja, né? Igreja caseira, grupo, pequeno grupo, célula. E não se esqueça que você é um discípulo de Jesus que vive o evangelho do reino de tal forma que vai gerar transformação dentro do lugar que Deus te inseriu. Então, Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu!